Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Zopcast. No episódio de hoje nós vamos receber aqui o pessoal da Multipedidos. O Zopcast você encontra em todas as plataformas de streaming, no Apple Podcast, no YouTube Music e no Spotify também. Se você gosta do nosso conteúdo, aproveita para se inscrever, comente, deixa a parte que você mais gostou desse episódio, se inscreva e mande também para o seu amigo que gosta de conteúdo sobre negócios, para o seu chefe, para o seu colega de trabalho. Tá? No episódio de hoje, como eu comentei, a gente está recebendo aqui o pessoal da Multipedidos. Vou aproveitar aqui para que eles se apresentem. Começar aqui com o Marlon. Diga quem você é e o que você faz lá. Prazer a todo mundo, eu sou o Marlon, sou o CTO da Multipedidos. Olá a todos aí, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje, né? Então, sou o Maurício, sou o CEO da Multipedidos. E eu sou o Isaac, diretor comercial na Multipedidos. Maravilha, então, pessoal. Vamos começar pelo começo, né? Pela gênese, né? Então, a Multipedidos é uma empresa aqui de Joinville, né? Da área de tecnologia. Vocês comentaram que ela tem 6 anos, né? Como é que surgiu a ideia de vocês empreenderem em uma empresa desse segmento? Como é que surgiu essa ideia? Vocês já trabalhavam na área de tecnologia? Vocês trabalhavam em outra área? Como é que vocês se reuniram? Sempre foram vocês? Contem como é que surgiu a fagulha dessa empresa. Show de bola, vou falar aqui Manda então. bala. Bom, então tudo começou lá mais ou menos por volta de 2017. Na época, eu tinha há pouco tempo me formado em engenharia elétrica, então essa era a minha área na época. E eu comecei a desenvolver muito interesse pelas áreas de desenvolvimento, web, marketing, empreendedorismo. Na época eu não estava muito satisfeito com a minha carreira e eu vi que esse caminho do empreendedorismo ele poderia ser muito interessante. Poderia ser um meio onde eu pudesse conseguir atingir meus sonhos. Então eu comecei a estudar muito tudo, né, sobre desenvolvimento web, marketing, empreendedorismo. E quando eu já tinha um certo conhecimento sobre desenvolvimento web, eu comecei a pensar onde que eu poderia aplicar isso, que tipo de produto que eu poderia fazer para que eu possa empreender. Então, na época, o meu conhecimento era muito básico. Então, o que que eu pensei? Com o conhecimento que eu tenho, o que eu consigo desenvolver é uma solução que possa atender pequenas empresas, porque grandes empresas iriam requerer soluções muito complexas. Então, com o conhecimento básico que eu tenho, talvez eu já consiga fazer algo para pequenas empresas. Na época, estava muito em alta, estava uma tendência muito grande, o mercado de SaaS. Eu achei muito interessante. Na época, estava começando a se falar cada vez mais. O conceito de SaaS me atraiu muito, por quê? Porque é um software que você desenvolve apenas uma vez e você pode revender ele para vários clientes. Então, eu parti dessa premissa de então querer investir em desenvolver um SaaS. Então, eu já tinha isso em mente, né? Então, quero desenvolver um SaaS para pequenas empresas. Então, agora veio a próxima pergunta: para qual tipo de empresa? Então, comecei a pesquisar e vi que tinha uma oportunidade muito grande para restaurantes. Por quê? Porque existem muitos restaurantes no Brasil, né? São mais de 1 milhão de estabelecimentos que existem. E na época eles estavam numa tendência muito grande de digitalização de pedidos. Então, estava cada vez mais plataformas aparecendo e eu vi que era uma oportunidade muito boa para entrar, porque ainda tinham muitos restaurantes que não tinham nenhum tipo de plataforma. Então, nesse meio tempo, aí fui pesquisando, né? Comecei a desenvolver uma solução. Por acaso, eu estava conversando com o Marlon, bem lá no início, né? O Marlon, há anos antes, né? Ele tinha sido um aluno meu de um curso que eu ministrava sobre desenvolvimento de sites, né? Estudei que o Maurício tá falando era lá em 2018, então o iFood tava começando a furar a bolha, né? Eles cresceram mesmo, foi em 2020, na pandemia, todo mundo em casa e eles investindo um monte de dinheiro. Então, em 2018 o pessoal tava começando a baixar o aplicativo do iFood, e a gente foi se conhecer lá em 2014, né?
Exatamente. Então, no momento da minha vida, eu também fui professor, né, de informática, desenvolvimento de jogos, desenvolvimento web, tudo ligado a essa área aí. E o Marlon, nessa época, foi meu aluno, né? Aí, depois de muitos anos, quando eu comecei aí a desenvolver esse sistema, então, por acaso, assim, eu estava conversando com o Marlon, comentei sobre isso, e eu descobri que o Marlon ele estava muito mais avançado que eu no conhecimento de desenvolvimento web. Apresentei o projeto para o Marlon ali, ele se empolgou, achou muito legal, e a partir daí a gente começou a desenvolver juntos esse sistema de pedidos para restaurantes. Depois de algum tempo, alguns meses, a gente já tinha algo muito simples, mas já funcional, e a gente testou num restaurante onde um amigo meu trabalhava. Então ele deu essa oportunidade de a gente testar lá, e de cara, assim, já resolveu muita coisa no fluxo de pedidos. Então, esse restaurante ele recebia pedidos através do WhatsApp. Então, tinha um problema ali na hora de atender os clientes, muitas vezes demorava. Isso foi em 2018. Isso foi em 2018. Legal. E com essa solução, assim, que na época era extremamente simples, a gente já conseguiu resolver muitos problemas no restaurante onde esse amigo meu trabalhava. Eu acho que é interessante falar um pouco sobre como que era a realidade de atender pelo WhatsApp na época, né? Tipo, por exemplo, o que o dono do restaurante tinha que fazer na época? Na época ele queria vender pelo WhatsApp, ele tinha que ter o WhatsApp Web aberto, e na época o WhatsApp Web só aceitava uma instância de WhatsApp Web aberto ao mesmo tempo, não podia ter, igual hoje, que tu pode ter em 4 dispositivos diferentes, né? Só podia ter uma aba do WhatsApp Web aberto. E tu ia ali atendendo a pessoa. Então, uma pessoa falava assim, oi, quero pedir. Aí tu ia lá e respondia, oi, boa noite. Tinha que digitar tudo, né? Oi, boa noite, eu sou tal restaurante, o que você quer? A pessoa falava, a pessoa demorava pra responder, e ela falava, eu não sei o que eu quero. Enquanto isso, já tinha outro cara que já tava falando o endereço dele, já tava mais na frente do pedido. Tinha outro cara que já tava escolhendo os sabores, e daqui a pouco ele fala que não quer mais aquilo, quer outra coisa, né? Na época era bem difícil mesmo atender pelo WhatsApp. E aí a nossa ideia era isso, né? Era trazer um link onde a pessoa ia lá no WhatsApp e fazer o pedido por lá. Então ela não tinha que conversar com ninguém, ela só interagia com o cardápio ali, web, plataforma, e o restaurante recebia tudo pronto. Não precisava também ficar trocando entre conversa, né? Na única uma aba que o WhatsApp permitia. Exatamente. Então, nessa época, o WhatsApp começou a se popularizar muito, né? Então, muitos pequenos negócios, incluindo restaurantes, passaram a adotar ele como um canal de vendas. Só que aí veio o problema da complexidade de atender várias pessoas ao mesmo tempo, né? Então, isso gerava muitos erros, muita demora no atendimento, muita insatisfação dos clientes, né? Então, a nossa solução veio para resolver esse problema que a gente viu que tinha, né? Que estava acontecendo nesse mercado. Então, esse primeiro teste que a gente fez nesse primeiro restaurante, ele foi muito bom, trouxe resultados excelentes, assim. Até a gente no início ficou impressionado, né? Foi assim, bem acima da nossa expectativa, inclusive. E por uma coincidência, assim, foi algo fantástico que aconteceu. O dono desse restaurante gostou tanto que ele indicou para um amigo dele, que por acaso hoje esse amigo dele é nosso sócio, que é o Isaac. Então o Isaac ele tinha uma pizzaria na época que tinha um movimento muito maior do que esse primeiro restaurante, né? Então a gente foi lá, apresentou pro Isaac, fomos lá na pizzaria dele, ele se apaixonou pela ferramenta, né? Acho que agora o Isaac pode falar um pouquinho mais, né? Sobre como que foi esse início, quando a gente colocou a ferramenta lá. Eu tive pizzaria desde 2009 e quando a gente se conheceu lá em 2018, eu estava no auge do caos no meu negócio, né? Muito estressado. Era um ano que eu já tinha projetado que se eu não vendesse a pizzaria eu ia fechar, porque era muito cansativo. Isso que o Marlon resumiu aqui literalmente era uma aba do WhatsApp aberto, um atendendo lá, o outro no celular, 8, 10 comandos aqui em cima, e aí você fala com um, começa a tirar o pedido de um, aí ele não responde mais, aí você vai pro outro, começa a tirar o pedido de outro, aí você fica com aquele monte de comanda, com um monte de pedido pela metade, e não anda. Isso gerava muito erro, muito problema, muita demanda, né? E o estresse era terrível. E quando chegou a solução, eu falei, cara, isso vai resolver 80% dos meus problemas da vida, né? Já foi. E o sistema na época nem era preparado ainda para pizzaria, a gente começou a
a formatar ele para a pizzaria, eu fui auxiliando os meninos ali o que a gente precisava, né, de informações para dentro da pizzaria, até que conseguimos colocar ele para rodar, cara, e foi um sucesso, assim, tanto que eu trabalhava com 5 atendentes na frente, depois do sistema eu consegui reduzir para 3. Na pandemia, o meu movimento aumentou 40%, mesmo assim eu consegui manter os 3. Só que assim, 3 bem tranquilo de trabalhar, então resolveu muito, né? E aí quando ele apareceu com essa solução para mim, eu falei assim, cara, onde você quer chegar com isso, né? E para ele seria um plano B, né? Ah, quer ter um plano B, eu vou fazendo devagarzinho e tal. Eu falei, você tá maluco, cara, isso aí dá pra colocar no Brasil inteiro. Vamos fazer esse negócio estourar aí, né? E aí a gente começou as conversas, né? Pra gente poder se juntar, né? Foi dando um tempo, fui vendo amadurecer a ferramenta, depois eu cheguei, conversei com eles e fizemos uma primeira proposta de ser um vendedor, né? Comecei como um vendedor. Deixa eu só interromper um pouco vocês. Nessa época, vocês dois já comercializavam ou vocês ainda estavam só validando o software? A gente estava só validando. Só validando. Tá, legal. Bacana. Vocês já tinham lido aquele livro do Steve Blank, Four Steps for Epiphany? Ainda não. A gente mal sabia o que era startup. Ah, tá, legal. Mas vocês estão ligados àquele livro, né? Como validar um produto, né? 4 passos. Sim, sim, Ah, sim. legal. Porque ele fala, né, que a melhor parte é você ouvir, primeiro desenvolver o cliente e depois desenvolver o produto, né? Instintivamente, vocês fizeram isso, né? Vocês levaram para um cliente que tinha muita dor e muita demanda, porque não adianta levar para alguém que não sofre, né? Quem não sofre não tem dor, né? Aí levaram pro Isaac, um cara que tinha muito movimento e tal. E aí ele foi passando exatamente quais eram as demandas e baseado nessas demandas vocês foram desenvolvendo features, né? E aí o produto começou a ficar bom, né? Exatamente. Foi isso que aconteceu, né? É isso mesmo. Boa. Inclusive, até é muito engraçado, porque, assim, hoje em dia, o ecossistema de startups, em Joinville, se no Brasil, no mundo como um todo, ele é muito mais desenvolvido do que era na época, né? Na época, a gente não tinha praticamente nenhum conhecimento, assim, sobre empreendedorismo em startups, né? O mato era muito alto, né? Exatamente. Então teve muita coisa no início que a gente fez assim instintivamente mesmo, né? E no fim acabou dando certo. O que eu vejo assim, olhando, né, que fez realmente a gente ter muito sucesso foi desenvolver uma solução que resolvia um problema real, né? Então a gente olhava muito para o problema. Então esse que eu vejo que hoje é um erro muito grande de muitos empreendedores que querem começar desenvolvendo um software, ainda mais hoje que a barreira está muito baixa, né? Com a inteligência artificial, hoje é muito fácil você desenvolver um software. Só que tem um grande problema que tem muitas pessoas que são muito apaixonadas pela solução. A pessoa idealiza um sistema, ela olha aquele sistema bonito, cheio de dashboards, mas que no final não resolve um problema real, né? De uma pessoa real e tal. Exatamente. Então, o que a gente fez desde o início, né, meio que instintivamente, mas deu muito certo, foi focar muito no problema, né? No começo, a gente sempre estava presente em algum tipo de chat, né? Mas a gente estava presente em outro chat, que era o Messenger do Facebook, que na época, era 2018, 2017, tava uma onda de chatbot. Ah, aprenda a fazer um chatbot, como fazer um chatbot para Telegram, como fazer um chatbot para o Messenger. E aí a empresa meio que começou nessa ideia do chatbot. E aí naquele chatbot de Messenger ia ter um link que a pessoa fazia o pedido. Só que a gente acabou vendo que essa solução não era ideal, que o cliente mesmo não estava no Messenger do Facebook, ele estava no WhatsApp. E aí a gente tirou toda a parte de chatbot, tirou tudo aquilo que a gente estava começando a desenvolver, até algumas coisas de inteligência artificial, de reconhecimento de texto, né? Tirou aquilo lá e aproveitou só o link que a gente tinha feito e colocou aquele link no WhatsApp daí. Aí a gente pivotou a solução para atender melhor o problema de verdade, né? Boa. Mas, Isaac, eu acabei te interrompendo só para fazer esse parênteses aqui, para como foi bom para o desenvolvimento do produto, começar a ouvir um cliente real que tinha muita demanda e tô devolvendo a bola para ti, continuando a tua história. Aí eles te chamaram no início, talvez, para ser um vendedor e... Isso. Começamos com a ideia de vendedor, né? Mas eu sabia que tinha um potencial muito grande ainda pela frente e eu tive uma veia de empreender, né? Eu
cara, você quer me ver tranquilo no meu hobby, abrir CNPJ. Legal. Você deixar, eu abro no CNPJ toda semana. Colecionador de CNPJ. Hoje em dia eu tenho desacelerado a vida porque isso traz consequências pra gente, às vezes, que não dá, né? Um Tem que amigo dar- do Sebrae, né? tem que dar uma desacelerada. Mas eu sempre gostei muito. Então, assim, durante os 11 anos que eu tive pizzaria, cara, eu abri um monte de coisa. Eu só não vendi o corpinho, cara. Tá. Mas o resto, fiz bastante coisa, né? Abri academia. Uhum. Aí o pessoal brincava comigo que eu tinha a pizzaria à noite e a academia durante o dia, né? Até site de compra coletiva eu tive, cara. Pra você ter uma ideia, naquela época. Então, aí nessa época, quando chegou, ele falou assim, cara, eu sempre quis acertar num negócio e eu tô vendo uma oportunidade gigante. Eu preciso trazer esses meninos para perto e a gente precisa fazer, eu preciso me dedicar mais a isso. Né? Porque a gente sabe que, querendo ou não, você trabalhando só, tu é o vendedor, cara, tu vai lá fazer tua parte, final do dia, abraça, tchau, e embora. Mas o sentimento é que eu queria me dedicar realmente, totalmente para isso, né? Parar tudo que eu tava fazendo para poder me dedicar, né? E aí a gente começou a conversar, né? Fiz a proposta para eles, cara, vamos fazer uma sociedade? Vocês não precisam se preocupar com a parte comercial, vocês ficam só com a parte de tecnologia lá e pode deixar que o resto eu corro atrás. E aí ficou uma semana, né? Eles foram pensar tal, até que apertamos as mãos e fizemos a sociedade, né? E aí em agosto, acho que foi em agosto de 2018, a gente começou a fazer as vendas, né? E aí eu fazia as visitas presenciais ainda, né? Eu lembro que como eu era bem conhecido na região, muito dono de pizzaria também, era muito meu amigo, cara, é assim, foi as 40 primeiras visitas, foi 40 vendas. Entendi. Foi 100% de fechamento. Assim como você era conhecido a ponto de alguém ter te indicado como um cara do tipo, apresenta para esse cara porque ele realmente precisa, você também foi fácil. Exatamente, é bem nessa. E até um ponto interessante, eu gosto sempre de comentar, inclusive para quem está empreendendo, né? Nessa fase da nossa história, tem um acontecimento muito importante que eu gosto de usar como exemplo para quem quer empreender, né? Porque às vezes o pessoal quer empreender, não sabe o que fazer, não sabe aonde que vai. Eu sempre falo assim, o Kleber, que é o cara que me apresentou, ele é um cara também, que ele é um cara para frente, ele abre o negócio dele, daqui a pouco ele quer melhorar, quer fazer, né? É um cara que está sempre fazendo. Mas por algum acaso do destino, né, ele tinha uma solução dentro do negócio dele que ele não percebeu o tamanho do negócio, a grandiosidade que era. Eu sempre falo assim, que não era para eu estar aqui, era para estar o Kleber aqui no meu lugar. Mas em algum momento ele talvez não enxergou o potencial e aonde poderia chegar isso. Entendi. Então isso é bem bacana, porque às vezes a oportunidade está dentro de casa, às vezes está à sua volta, e a gente está tão fechado com aquilo, por exemplo, mas eu sei fazer restaurante, o meu negócio é restaurante, tecnologia, não me vejo numa empresa de tecnologia. Então o cara se fecha para aquilo, né? Eu já não, como para mim, cada hora que eu abri um CNPJ era uma coisa diferente, nunca me imaginei abrir uma empresa de tecnologia, confesso. Mas na hora que eu vi, eu falei, cara, eu vou me dedicar, e agora tem os meninos aí que têm experiência, eles que se viram para lá com a parte que eles manjam, e eu me viro para cá com a parte que eu manjo, e tá tudo certo, e vamos embora. E foi o acerto que a gente teve, né? A guinada aí pra gente poder trazer a Multipedidos até hoje, aí onde a gente tá, né? Foi bem trabalhoso, bem suado, né? Nos 2 primeiros anos eu ainda tive a pizzaria junto, né? Tocava a pizzaria e a Multipedidos. Então ficava ali ajudando no atendimento, as meninas na pizzaria e computador da Multipedidos atrás, atendendo os caras na Multipedidos, né? No WhatsApp. Era uma loucura, cara. Passei, assim, os 2 primeiros anos, assim, a patroa brigava bastante comigo, né? Porque a média de uso do meu WhatsApp era em 16 horas por dia, né, lá no aplicativo da bateria. Então era absurdamente trabalhoso, assim, né? Eu virava a noite atendendo cliente, eu tava tomando banho, eu deixava o celular na janelinha aqui, o cara chamava e eu atendia, era pirado, assim, né? Mas assim, foi um sacrifício que a gente fez porque a gente acreditava muito no negócio, né? E deu certo e trouxe a gente até aí onde a gente tá, né? Legal. E até aproveitando, vocês 3 são 3 pessoas, então, que, por exemplo, vocês 2, né, se conheciam, né, tinham esse vínculo. Aí o Isaac entrou, primeiro como cliente, depois como um parceiro que ajudou a empresa, talvez numa coisa que é muito importante, que é o crescimento, né? Foi bom para vocês, então, ter sócio e ter os papéis dos sócios muito bem definidos. Exatamente. Inclusive, olhando hoje, eu vejo que esse foi um dos pontos que, graças a isso, a gente conseguiu ter um crescimento muito grande, né? Que é justamente a forma como a gente se complementa. Muitas pessoas, quando estão começando uma empresa, estão buscando sócios, elas têm uma tendência a querer buscar pessoas que são muito parecidas com ela, né?
Isso é um grande erro, porque para um negócio ele poder se desenvolver bem, precisa de pessoas que se complementem. Então, por exemplo, eu e o Marlon, nós temos um perfil que é mais voltado a desenvolvimento, né? Um perfil mais introspectivo, né? Mais de lógica. Já o Isaac, ele tem um perfil muito mais de vendas, né? De visão, resultados, né? Então, isso foi uma união perfeita, né? Porque lá no início, a nossa visão, a gente não enxergava a Multipedidos sendo algo que iria crescer, atingir o Brasil todo. A gente enxergava mais como uma solução local, né? Que talvez, sei lá, daqui a alguns anos a gente ia estar conseguindo ter alguma renda bacana, né? Só que o Isaac ajudou a gente a ter essa visão muito além, né? Então, eu vejo que foi muito positivo, né? Essa união de pessoas que se complementam muito bem. Então, essa que é a minha dica também, né? Para alguém que está querendo aí empreender, né? Então, busquem sócios que vão complementar você, né? Para que vocês possam crescer juntos, muito mais. E a gente só realmente chegou até aqui por causa que nós três estávamos juntos. Talvez se tivesse faltado uma das peças aqui, talvez não rolaria, não teria chegado até aqui. E assim, são 6 anos de sociedade, a gente não se conhecia antes disso, né? Eu conheci o Marlon e o Maurício, né? Eles se conheciam, mas eu não conhecia eles. Mas a gente se juntou e, cara, são 6 anos de sociedade sem sentar numa mesa e discutir. Quando eu falo assim, as pessoas, cara, mas como que vocês fazem isso? Porque todo sócio é briga, é um problema. Eu não gosto de sócio porque de sócio nunca dá certo. Cara, eu tenho meus 2 sócios e a gente nunca brigou. Nunca sentamos para discutir. A gente nem chega assim de discordar de ideia, de ficar debatendo, nada. Então, assim, cada um dentro do seu quadrado, bicho, eu não me meto no do Marlon, o Marlon no Maurício, o Maurício no meu, e assim, cada um respeita, né, o teu espaço e enaltece a posição de cada um. Cara, o Marlon, ele faz o trabalho dele, faz com excelência, eu confio nele e acabou. Tira a mão dali. Confio no trabalho do Maurício e tá tudo certo, da mesma forma eles comigo. E aí vai indo. É muito mais tranquilo, né? Fazer assim. Hoje existe um mito muito grande desse pessoal. Eu não vou trazer um sócio para mim porque sócio só vai dar dor de cabeça. Cara, é algo que já coloca na cabeça já para travar um crescimento, né? Porque às vezes a pessoa quer empreender, quer aumentar o teu negócio, não tem capital próprio. Não vou trazer um sócio com dinheiro porque o cara vai incomodar. Cara, você está travando o teu crescimento por causa de uma forma de pensar. É só buscar no mercado uma pessoa que realmente tenha perfil, né, e não achar que você também é o dono da razão, que você vai fazer tudo, vai ter que ter uma flexibilidade e vai embora. Não tem como hoje uma empresa não crescer, né? Às vezes até tem, mas assim, normalmente assim, se juntando com 2, 3, 4 pessoas e vai embora. Você consegue ir muito mais longe do que sozinho, né? Claro. A própria lógica da natureza é se multiplicar, né? Então, no caso de vocês, uma das vantagens de vocês é que vocês são 3. Então, para resolver problemas, vocês são 3, né? Então, para cuidar de desenvolvimento, tem o Marlon. Para cuidar de vendas, tem o Isaac, né? Então, se fosse um só, se fosse o Maurício lá no início, quebrando a cabeça e tentando resolver tudo sozinho, tem um teto, né? Para tudo, né? Então, é natural, né? Então, aqui na Zopo, né? Eu e o Edu, que somos 2, né? A gente fala, pô, cara, uma das vantagens nossa frente, por exemplo, um concorrente nosso que é um cara só, é que nós somos 2. Então, a gente já consegue se dividir. Vocês que são 3, é uma vantagem a mais, né? É muito mais Então, fácil da carga. é com certeza uma vantagem, e que bom que vocês conseguiram sustentar. Iniciar com 3 é bom, mas sustentar e por 6, pô, vocês estão de parabéns. Legal, vocês conseguiram então iniciar, conseguiram validar a ideia, oxigenaram, bacana. E como é que foi para vocês atraírem as primeiras pessoas para trabalharem com vocês? Porque isso também é um desafio, né? Porque quando a gente é dono, a gente tem um amor muito forte pelas coisas, né? Até a gente tava tendo um papo ontem aqui. Ontem foi um dia muito legal aqui na Zopo, tava todo mundo no escritório, a gente até fez uma homenagem para as meninas aqui do Dia da Mulher e tal, foi um dia bem legal. E aí tava até tendo uma reunião aqui com algumas pessoas comentando, né? Tudo que tem aqui, até físico, tem muito do nosso suor e tal. Então, quem é dono, às vezes, é um pouco mais apaixonado, às vezes até de um jeito meio exagerado, né? Quem vê de fora pode até achar meio brega. Mas como é que vocês fizeram para atrair as primeiras pessoas? Porque isso também é um desafio, né? De atrair as pessoas certas. Às vezes a gente erra bastante. Como é que foi para vocês na Multipedidos? E gostaria que vocês compartilhassem aqui com quem está nos ouvindo, como é que foi isso? Bacana. Bom, então realmente assim, ao longo do nosso caminho,
No início, principalmente, a gente cometeu muitos erros, né? Foi bem complicado as primeiras pessoas, a gente conseguir acertar bem na contratação, né? Tem algumas pessoas que começaram lá no início, né? As primeiras pessoas foram pessoas que a gente já conhecia, né? Inclusive, nosso primeiro funcionário registrado, ele tá até hoje, né? Inclusive, um abraço aí, Daniel, se você estiver ouvindo. Então começou com a gente lá em início de 2019, né? Tá até hoje é coordenador de Customer Experience. Só que no início a gente teve alguns acertos, mas teve muitos erros, né? Então, justamente porque a gente não tinha conhecimento nenhum sobre recrutamento e seleção. Então a gente foi aprendendo no acerto e erro, né? Porém, a partir de um momento ali, a gente investiu em conhecimento, né? A gente investiu numa consultoria de recrutamento e seleção, para que a gente pudesse aprender realmente como que se faz o processo de seleção, o que a gente deve olhar, né? Como selecionar corretamente a pessoa certa para o cargo certo, né? E a partir daí a gente começou a ser mais assertivo, né? Também algo que ajudou muito a gente no início, assim, a atrair talentos, foi o próprio DNA da empresa de inovação, né? Então, desde o início, a gente sempre foi muito entusiasmado com inovação, e isso eu vejo assim que acabou atraindo as pessoas que tinham também essa visão, né? E também, logo no início, a gente já começou a crescer muito, né? Desde o dia zero, desde a primeira venda que o Isaac fez, em poucos meses a gente já começou a crescer muito. Então, teve muitas pessoas que viram como potencial, né? Pô, é uma empresa que hoje não é nada, né? Mas olha a velocidade que está crescendo essa empresa. Tem muita oportunidade ali. Sim. No desenvolvimento, eu vejo que uma técnica que a gente, pelo menos eu fui implementando, para conseguir atrair desenvolvedores, manter desenvolvedores, era sempre respeitar os padrões de projeto. Então, o desenvolvedor, ele gosta de desenvolver. Seja ele estando numa empresa como o Facebook, no Google, uma startup pequena, uma startup média, uma startup grande, ele vai querer estar desenvolvendo. E se ele vê que o que ele está desenvolvendo não presta, ele não vai querer ficar ali. Então, ele está sempre querendo procurar algo que está dentro dos padrões que ele vê que são os padrões bons de desenvolvimento. Aí, se ele tenta começar a aplicar os padrões bons na empresa e a empresa luta contra os padrões bons, ele vai querer fugir dali. Porque ele está vendo que o que ele está fazendo não está de acordo com o que é prezado como bom, né? E ele também não se sente desafiado, né? A gente sempre, até por causa do negócio, né? Do sentido que o negócio anda, de crescimento, de estar tendo que processar, por exemplo, hoje, a gente tem que processar 11 pedidos por segundo, né? São ali 4 milhões de pedidos no mês. Então, todo dia, todo mês, esse número aumenta um pouquinho. E aí, quando esse número aumenta um pouquinho, começa a aparecer rachaduras na arquitetura. Aí, essas rachaduras, hoje dá para aguentar, mas daqui a um tempo já não dá mais para aguentar elas. E aí, agora a gente já tem que estar pensando em como que a gente vai reestruturar tudo para aceitar essa nova demanda que vai chegar daqui a 6 meses. E aí, isso daí gera mais desafios para a equipe de desenvolvimento. E eu vejo que isso ajuda a manter o cara atraído, manter o cara dentro trabalhando, né? É isso aí. Legal, bacana. Então, desafio de pessoas para vocês, então na área técnica, constantemente manter esses desafios ajuda a reter ali os talentos. Bacana, legal. Até o Marlon ali no começo comentou que quando vocês surgiram, por exemplo, aqui em Joinville, é verdade, o iFood, por exemplo, não tinha nem chegado ainda, né? Aqui no interior, né? Eles não tinham ainda com estratégia de interiorização, ainda não tinha chego, né? Tinha chegado há pouco tempo. Joinville já tava, É. não era o tamanho Uhum, legal, bacana. Dentro da empresa de vocês, como que vocês entendem um pouco assim, planos de futuro e até um pouco a estratégia de valor que vocês têm? Porque vocês comentaram, pô, a gente tem uma carteira de cliente legal, até vocês têm uma área de CS que é muito ativa e muito presente, né? Qual que é
proposta de geração de valor que vocês geram para os clientes de vocês. Porque é um mercado que existem várias empresas, né? A gente citou nominalmente aqui uma, mas existem várias, existem vocês e tal, né? Geralmente, por que os clientes escolhem a Multipedidos e não outras empresas para resolver esse problema? Legal. Bom, o que eu vejo hoje, assim, que é um grande diferencial nosso da Multipedidos, né? Como você disse, hoje existem várias empresas aí no setor, né? A barreira de desenvolvimento de software, ela caiu muito, né? Então hoje é muito fácil você começar do zero desenvolvendo um software. Só que hoje a gente tem um diferencial muito grande, que é o relacionamento com o nosso cliente. Então isso é algo que eu vejo que garante com que a gente possa permanecer de pé, que as pessoas confiam na gente, né? E também o nosso produto, ele tem um foco muito grande em aumentar as vendas do cliente. Então, ao longo do tempo, a gente foi desenvolvendo várias soluções voltadas ali mais para a parte de gestão, mais para a parte interna, né? Mas sempre o nosso foco maior foi a parte de vendas, né? Todo o processo de vendas de um delivery. Então, desde o momento que o cliente entra ali no link de pedidos, até o momento ali que ele realmente conclui o pedido. Então, isso que a gente tem trabalhado muito. Hoje a gente tem desenvolvido uma ferramenta de relacionamento através do WhatsApp. Então, a gente não só automatiza ali o processo de realização do pedido, mas a gente melhora também o relacionamento do restaurante com o cliente dele através do WhatsApp. Então, no mercado hoje, a gente é uma das soluções mais robustas nesse sentido, né? A gente consegue atender de ponta a ponta essa solução ali de relacionamento com o cliente, a parte de realmente o cliente fazer o pedido, né? A gente fecha esse ciclo. Legal. Então a gente poderia dizer que é quase um CRM para o restaurante. Ou seja, eu tenho uma estratégia de fazer com que eu tenha de fato uma gestão de relacionamento com o cliente para fidelização e, como um resultado dessa fidelização, um aumento de pedidos. Exatamente, é bem isso mesmo. Então, Ou seja, não é só facilitar fazer um pedido, é manter o relacionamento com essa base que um dia fez um pedido e, como consequência natural disso, ter mais pedidos. exatamente. Então, ao longo do tempo, a gente foi evoluindo realmente para se tornar não só um link, uma plataforma de pedidos, né? Mas toda uma plataforma de relacionamento, crescimento e aceleração ali do delivery. Boa. Isso é muito bacana. E a gente acredita muito nisso, né? A gente vende literalmente isso. Obviamente, o nosso ICP é muito diferente. A gente vende isso para empresas B2B, né? São ICPs bem diferentes. Então, é muito legal até ouvir isso de vocês, que vocês estão ajudando empresas de outros segmentos a resolver isso. E aí, por isso, até para entender essa diferenciação de vocês e por que vocês conseguiram crescer tanto num mercado que talvez quem olha de fora, né? Pô, como é que os caras conseguiram crescer tanto num mercado que parece um oceano vermelho, né? Mas aí começa a ficar claro, né? Essa questão dessa diferenciação, e até vocês estavam comentando antes algumas estratégias que vocês estão utilizando, de por que vocês estão investindo até em educação do mercado, né? Por que esse mercado precisa ser educado para que essa diferenciação comece a ficar um pouco mais clara e evidente, né? Porque muitas vezes, e até o Isaac que já foi empreendedor nesse ramo, deve saber, às vezes o dono do restaurante, ele acha que ele não tem tempo, né? Ou precisa aumentar a consciência dele que isso é importante para que as estratégias funcionem, né? A gente até recebeu aqui alguns episódios atrás, algumas pessoas que empreendem em outros segmentos. Por exemplo, eu não sou um comprador consumado, mas a minha mulher compra muito no varejo. E, por exemplo, alguns segmentos tem algumas estratégias como cashback, esse tipo de coisa, e tenho visto algumas empresas utilizarem isso como estratégia dentro do app e tudo mais para aumentar vendas. O sistema de vocês tem pensado alguma coisa nesse sentido? Não só temos pensado, como já temos tem? essa solução, né? Temos programa de fidelidade que ele usa pontos, né? Onde a pessoa compra e acumula pontos. E recentemente a gente tem colocado no ar, aí também ainda está em fase de testes, um sistema de cashback. Legal.
Bacana. E uma pergunta, você até comentou que vocês têm um time de CS e um time de Customer Experience. Como que é o escopo de trabalho desse time para ajudar o dono do restaurante? Bom, então assim, o nosso time de Customer Experience, assim, basicamente ele se divide num time que ele é mais ativo e outro que é mais reativo, né? Então, o reativo seria a equipe de suporte, que hoje é a nossa maior equipe da empresa, né? Então, a gente entende que os restaurantes, eles têm um desafio muito grande ali em conseguir, muitas vezes, rodar o sistema. Por quê? Porque no restaurante, muitas vezes, eles têm um computador que não é tão potente, tem a impressora, né? Historicamente, né? Impressora é uma coisa que costuma dar problema. Um cabo ali que está mal conectado já faz a impressora parar de funcionar e o restaurante entra em contato com o nosso suporte. Ah, não está imprimindo, o que que pode ser? Sei lá, pode ser um cabo que não está bem conectado, pode ser algum processo lá do Windows que travou. Então tem muita coisa que pode acontecer no dia a dia do restaurante ali que vai impedir, pode ser internet também, né? Então a gente tem uma equipe de suporte muito grande para dar esse auxílio para o restaurante. Qualquer problema que ele tem, então a gente oferece um canal de suporte no WhatsApp. Então ele manda uma mensagem rapidinho lá, a gente já consegue resolver de forma muito rápida. Então eu vejo que esse é um ponto muito importante, assim, é um dos motivos pelos quais os nossos clientes nos recomendam muito, né, para outras pessoas, justamente pela qualidade do suporte, que é algo que a gente preza muito. E também a gente tem uma parte da equipe que ela trabalha de forma mais ativa, né? Então, identificando oportunidades ali, por exemplo, um restaurante ele não tem feito muitas vendas nos últimos dias, então o que que a gente pode fazer? A gente entra em contato, tenta entender o que está acontecendo com o estabelecimento, dá algumas dicas do que ele pode fazer. Se ele ainda não tem nosso módulo de relacionamento através do WhatsApp, a gente oferece um teste gratuito. Então tem várias ações que essa equipe ela está monitorando ali para poder identificar previamente algum problema que possa acontecer também. Até um detalhe que é interessante acrescentar. Um detalhe interessante acrescentar sobre o módulo de relacionamento WhatsApp que você comentou, né? Para os clientes que têm tido problemas de vendas, a gente tem isso estudado já na plataforma, a gente já puxou os números, então os clientes que após entrarem no módulo de relacionamento de WhatsApp, eles têm um aumento de vendas de 24% na média. Então tem clientes que têm um aumento muito maior, tem alguns que têm um aumento menor, né? Mas na média é 24% de aumento após o uso do módulo de relacionamento. Então é uma estratégia que a gente tem feito assim, que no fim gera valor pra gente através do upsell, né? A gente vai lá no cara que não tá vendendo bem, oferece pra esse módulo e ele sai ganhando também no aumento de vendas dele através do relacionamento. Legal. Então, ou seja, esse time de CS ativo ele fica monitorando e aí para, enfim, entender se essa oferta pode ser útil ou não e aí realiza essa oferta. Bacana, Exatamente. bacana. E esse time de CS, ele também é consultivo a nível de estratégias para o pessoal? Por exemplo, a nível de poder oferecer um sistema de fidelidade ou alguma coisa nesse sentido? Ele é consultivo nesse nível? Sim, sim. Ali no processo de onboarding do cliente, a gente passa um treinamento, né? E a gente tem um período bem intenso ali de acompanhamento. Onde acho que são 2 semanas, né, Isaac? A cada 2 semanas, você lembra? Quinzenal. Quinzenal ali, a gente tem um acompanhamento de forma bem mais. Onde a equipe está olhando muito, de forma muito mais profunda ali, né? Os dados do restaurante, dando dicas, né? Acompanhando muito de perto ali o que está acontecendo. Realmente de uma forma muito consultiva, né? Principalmente nos 3 primeiros meses, né? Isso. Peço mais força ali, que é para poder engatar o cliente, né? Exatamente, ver se talvez não está usando alguma ferramenta que tem ali que vai ajudar muito, talvez o cliente não saiba ainda que tem, né? Então a gente realmente faz um trabalho muito profundo ali durante esses 3 primeiros meses junto com o cliente. Então, ou seja, se quem está nos ouvindo é um restaurante, mesmo que ele não saiba ou ele não tenha ainda pensado sobre usar esse tipo de estratégia, para ele ainda tá nesse nível de consciência de, cara, eu só quero que o cara, vou fazer uma campanha de ads ou vou colocar em alguma das minhas páginas um número de WhatsApp, o cara clique e vá para um cardápio virtual. O nível de consciência dele hoje é só isso. O teu time de CS durante o onboard vai ajudar ele a pensar em estratégias mais sofisticadas.
Exatamente. Por isso que, considerando isso também, a gente tem focado também bastante no educacional, né? Então a gente tem criado conteúdos, aulões, né? Periodicamente a gente faz, tanto porque tanto eu quanto a Fábio, minha esposa, que trabalha com a gente hoje na empresa também, então a gente teve a experiência de 11 anos de pizzaria, e aí não dá para desperdiçar isso, né? Como foi uma experiência que a gente pegou do zero e trouxe a ser uma das pizzarias maiores da região, então a gente consegue ter realmente uma experiência, não é algo de fundo de quintal que eu não sei do que eu estou falando, não sei do que eu estou fazendo, né? As estratégias. Então tudo que a gente colocou de sucesso hoje, a gente consegue trazer para o pessoal e falar assim, cara, dá para fazer, eu tenho experiência nisso, é só você querer fazer, né? Mas o nosso público ainda, ele é um público que realmente, é como você falou, assim, cara, ele acha que ele não tem condição, porque eu não tenho tempo para ver isso, não tenho, sabe? Então não quer se desenvolver porque tá muito atarefado com as coisas, né? E uma das coisas que a gente tem batido vocês precisam sair da operação, não que vocês tenham que largar tudo, mas vocês entender que para ter sucesso no negócio precisa sair um pouco da operação e precisa fazer a gestão do negócio, que é hoje, cara, não vou generalizar, mas talvez 95% do ramo de restaurantes hoje, eles não fazem gestão do negócio, né? Aquela loucura, vai lá, compra, chega no final do dia, bota o dinheiro no bolso, no outro dia pega aquele dinheiro, vai no mercado e compra e repõe. Então não tem uma gestão exata, né? E hoje a gente tem trazido isso para os clientes, né? Para abrir os olhos deles. Cara, vocês têm que ter um negócio guiado por dados, vocês têm que ter números para vocês saberem para onde vocês estão indo, senão não vai, né? É difícil, mas aos pouquinhos a gente tá conseguindo trazer esse entendimento para eles. E isso acaba trazendo também mais fidelidade, né? Deles com a gente. Acaba sendo também um diferencial que a gente tem feito aí, né? Realmente. Claro que acaba ajudando também os concorrentes, né? Porque aí a gente... Mas faz parte do jogo, né? Todo mundo agora com esforço fazendo um educacional, aí vai se destacar quem fizer o melhor trabalho e tá tudo certo. Não, com certeza, com certeza. Mas é que quando a gente educa o mercado, a gente faz isso, a gente educa o mercado, né? Então sobe a régua de todo mundo, né? Inevitavelmente. Bacana. E aí, pensando vocês três como sócios, né? A gente estava comentando ali na nossa pré-conversa. Lá no início eu fiz a pergunta ali sobre a atração das primeiras pessoas e tudo mais. Vocês têm uma empresa de 6 anos, né? Vocês têm uma sede bem bonita ali no complexo ali do Mercado Rodrigues e tal. Já vi algumas fotos e tal. Sei que vocês colocaram muito do suor de vocês ali também e tal. Bacana. Imagino que para vocês chegarem nesse ponto, vocês têm uma carteira de clientes legal, vocês têm um modelo de negócio baseado em recorrência, né? Você comentou que inclusive foi uma das coisas que te motivou a procurar, né, o Marlon, e que isso acabou dando seguimento ao início da empresa, ou seja, ter um modelo de negócio que é saudável e que garante nessa sustentabilidade da empresa. Só que isso exige, em alguns momentos, renúncias e escolhas difíceis, né? A gente teve a pandemia nesse meio tempo. Imagino que vocês tenham passado talvez ali por pontos de inflexão. E a gente teve o Brasil, a gente teve alguns anos ali que foram um pouquinho bons, mas o nosso natural é sempre estar difícil, né? Esse é o nosso normal, né? Eu já tive outros CNPJs antes, o meu normal foi sempre trabalhar na indústria, os últimos anos que eu estou trabalhando com software, né? Então eu sei, o nosso normal sempre é ser difícil, a gente teve uns anos aí que foram um pouco melhores. Então assim, quem nos ouve geralmente é um empresário e tal, e o cara às vezes ele sofre em silêncio também, né? Vocês querem compartilhar alguma coisa sobre essa questão das escolhas difíceis e até vocês como sócios, você comentou que vocês nunca brigaram, mas como é que vocês fazem para pacificar essa questão das escolhas difíceis? Porque eu imagino também que vocês não só assim, cara, eu vou dar uma carta branca aqui pro cara e daí o cara sofre sozinho e é isso? Como é que vocês fazem nessas questões? Bom, geralmente quando a gente se encontra assim, numa situação que é complicada, muitas vezes a gente tem que tomar uma decisão difícil, né? Assim, a gente sempre conversa muito juntos, né? A gente troca muita ideia e a gente sempre chega num ponto assim, onde todo mundo concorda com aquilo, né? Talvez no início alguém não concorda tanto, a gente vai conversando, vai expandindo as ideias, até que a gente chega num consenso, né? Não, realmente, esse aqui é o melhor caminho para onde a gente pode ir, né? Inclusive, você falou também ali de um ponto de inflexão, né? Realmente, a pandemia, ela foi um ponto muito importante pra gente, assim, de realmente mudança muito grande, né?
Porque foi o período onde a gente teve um crescimento muito grande na empresa. Foi o maior, inclusive o maior crescimento percentual assim que a gente já teve até hoje, né? Então ali a gente precisou mudar muitos processos, muita coisa, né? Então, por exemplo, comercial, né? Na época o Isaac deve lembrar a bagunça que foi, né? Foi uma loucura. A gente teve que mudar muita coisa no processo, né? Pegar consultoria, recrutamento e seleção, né? Então foi assim, foi um período muito turbulento, né? Eu digo que foi ao contrário de alguns, né? Por exemplo, do nosso Vocês público-alvo. era delivery, né? O nosso público-alvo sofreu bastante, porque eles tiveram que fechar os restaurantes, tudo. E a gente estava com uma solução para eles na época. Então, assim, para a gente não foi um problema de mercado na época, foi um problema organizacional mesmo, somente, né? De mercado foi o melhor momento que a gente teve. Contrário da maioria das empresas, infelizmente, aí no Brasil, né? Mas a estrutura foi difícil. Porque, assim, a gente não tinha né? Como o Maurício falou, a gente não tinha um setor comercial definido, né? Era eu e mais uma vendedora que fazíamos as vendas. Os leads caíam tudo no nosso número direto, não tinha CRM, não tinha nada. E vocês eram uma empresa que estava praticamente recém-organizada nessa época, né? Exatamente. Então, assim, eu atendi, por isso que eu não atendia de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de segunda a E tu segunda. ainda estava com a pizzaria tocando em paralelo. Tava com a pizzaria. E aí, quando a gente começou a ver que a gente precisava organizar isso, né? Precisamos realmente montar um time de comercial organizado, CRM, aquela coisa toda, que eu não sabia nem o que era isso na época, cara. Saí do comércio, né? Imagina. Aí vai estudar para ver o que é, como funciona, o que tem que fazer. Aí a gente começou a chamar algumas consultorias para poder implantar, né? Eu lembro que a primeira consultoria que a gente implantou para colocar o nosso setor comercial, eu já expani já logo no começo, porque o meu TDAH, ele explodiu, né? Aquele monte de conteúdo para fazer, eu falei assim, não vou dar conta de fazer isso, não vou. Aí foi onde nós trouxemos a Fábio para dentro do setor comercial, para ela montar e estruturar o setor comercial desde o zero. Entendi. E aí ela ficou focada nisso, né? Que é sempre uma coisa importante também, que eu sempre lembro para um empreendedor, principalmente o cara que é pequeno, que está começando, né? Cara, não adianta você querer pegar para fazer tudo, porque tem coisas que você não tem aptidão para fazer, vai te gerar estresse, vai te gerar decepção, tu não vai conseguir nem fazer. E, né, então tem que trazer pessoas específicas que façam o negócio, né? Cada um no seu quadrado, para colocar o negócio para rodar. E aí foi onde a gente começou a conseguir estruturar, né? Foi uma bagunça toda, né, na época, né? Mas depois de um tempo deu certo. Esse perfil centralizador, assim, é uma das maiores travas de crescimento que tem de pequenos negócios, assim. Muito. Às vezes chega um pessoal, assim, nos contrata, assim, eu já detecto na primeira, segunda reunião, assim. Enfim. Soltar a mão, escolhas cara. de cada um, né? E eu não ponto entendo porque eu, por muitos anos na pizzaria, eu fui assim também. Eu tinha o mesmo pensamento. Cara, eu não posso estar lá, o negócio não funciona se eu não estiver lá dentro. Eu não consigo botar ninguém para gerenciar aqui, porque não vou conseguir ninguém que trabalhe da mesma forma que eu. Pior erro que a gente comete, né, cara? Porque a gente sempre quer pensar em alguém trabalhando igual a mim. Cara, não existe. Cada um tem seu DNA, tá? Que a digital não nega, né? Eu tenho o meu jeito, o outro vai ter o jeito. O que a gente precisa fazer é desenhar um processo para que todo mundo se encaixe dentro desse processo da forma mais aceitável possível. Que não seja nem muito longe daquilo que eu quero, mas também que eu não vou conseguir que seja igual a mim. E aí é só seguir o script que tá tudo certo, tá tudo bonitinho. Mas a gente não tem essa consciência, né? Quer ficar lá pegado. A gente gosta de sofrer, né? No fim. Exatamente. E nessa época, Marlon, como é que foi o time tech? Conseguiu aguentar o trampo? Essa época também foi turbulenta pra gente. Foi turbulenta. Nessa época, o que estava acontecendo com a gente? Quando a empresa começou, a gente precisava testar a solução. E aí, até foi o Maurício que foi atrás disso, né? O nosso primeiro servidor era uma máquina da DigitalOcean de $5. $5 mês, né? Era a máquina mais leve que tinha lá, só para rodar o sistema. Dentro daquela máquina tinha o banco de dados, o servidor, as imagens, era tudo armazenado lá, os arquivos estáticos do sistema, tudo lá. E aí, conforme a aplicação foi crescendo, o que a gente fez? A gente ia crescendo naquela máquina. Então, conforme o sistema ia crescendo, a gente botava, agora não é mais a máquina de $5, agora é a máquina de 50. Agora não é a máquina de 50, agora é a máquina de 100. Só que essa máquina de 100, ela ficava ligada o dia inteiro e ela só ia usar todas as capacidades dela ali às 18 horas até às 11 horas. Aí, para isso daí, a gente pensou, não, a gente tá desperdiçando dinheiro com essa máquina aqui, ela é enorme, só que ela só usa a capacidade dela nesse horário. A gente tem que começar a trocar isso aqui. Aí foi um grande erro que a gente fez. Um grande erro, a gente pensou,
quem que nos atende? Essas plataformas de cloud, tipo AWS, Azure, Google, né? Esses caras nos atendem. Vamos ir neles? Não, não vamos ir neles. É muito difícil, a gente não vai saber mexer. Vamos ir nesses outros caras aqui que eles vão fazer tudo pra gente. E aí a gente optou por uma outra solução de servidor brasileira lá. Eles falaram que sabiam fazer tudo. No fim, eles não sabiam fazer o que a gente precisava, não sabiam atender a gente. Eles atendiam outro tipo de cliente, não sabiam atender a nossa demanda, que era realmente diferente. E o sistema caía, o sistema não acessava, os clientes falavam, aqui não tá abrindo. A gente tentava abrir e abria no nosso PC. E a gente falava, pô, aqui tá abrindo, mas por que aí não tá abrindo? Aí pra descobrir isso. Aí teve até um outro dia que falaram assim pra gente, o sistema caiu. Aí vieram falar pra gente, o sistema caiu hoje porque tinha uma peça aqui no hardware que deu uma falha técnica. E a gente pensando, meu Deus, o servidor deles lá deu uma falha numa peça e o nosso sistema caiu. Eles não têm redundância, não dá pra pegar o nosso servidor e jogar pra outro servidor reserva, pra gente não ficar fora. Aí começou a dar muito problema e a gente viu. A gente devia ter pegado a rota mais complicada, mais difícil, mas era a rota certa, que era prender a AWS, porque a AWS é um painel de avião, né? Vários controles ali. Mas no fim, aprendendo aquilo, só aprende uma vez, só precisa correr atrás uma vez. E aí é algo que funciona pro resto da vida inteira da aplicação. Aí tu precisa escalar, tu troca lá a máquina, coloca mais máquina para rodar. No fim, foi a melhor solução daí depois de ser trocado para AWS. Mas aí foi nesse período aí que a gente começou a trocar para lá, né? Começou a entender como é que funciona, seguir a trilha, né? De o que é um ECS, o que é um RDS, quanto que custa isso, por que nessa região é mais caro que essa outra região. No fim, foi algo benéfico, né? Ter trocado. Ali no início, né? Ou seja, tava quase amador antes da pandemia, assim, com todo respeito, mas tava quase amador antes dessa demanda explodir, né? Nesse momento aí, né, que a gente começou a trocar de tecnologia, foi, assim, realmente uma dor de cabeça muito grande. Foi um momento, assim, de muita ansiedade, né? Ali, antes de a gente começar a querer trocar de servidor, a gente ainda estava no primeiro, a gente chegou a ter umas quedas que aconteceu bem no momento de pico, né? No sábado à noite. Eu nunca me esqueço, assim, a primeira vez que isso aconteceu, né? Foi desesperador. Sábado à noite o servidor caiu. Na época a gente tinha uns 100 clientes mais ou menos, todo mundo chamando ao mesmo tempo no WhatsApp. Depois a gente trocou para outro servidor, esse que o Marlon falou. Também foi cair bem num dia de pico também, à noite. E aí que realmente a gente foi migrar para uma cloud, né? No caso a AWS que a gente usa hoje, que a gente realmente conseguiu estabilizar tudo e resolver os nossos problemas, né? Então, assim, algo que até a gente comenta, né, para quem está começando, realmente, assim, desde o início, já buscar aprender sobre uma das principais clouds que tem hoje aí no mercado, né? Que são as referências do mercado. Não esperar, assim, dar um problema, o sistema cair, para aí querer você aprender a usar essas clouds, né? Parte de DevOps, né? Exatamente. Um detalhe. Essas cláusulas, elas não são caras, né? Elas podem ser caras, mas vai depender do que você vai construir lá, o que você vai fazer. Isso, no fim, tu ganha com escalabilidade. Então, vale muito a pena tu começar desde o começo com uma cloud que vai aguentar o tranco. Porque se depois da tua aplicação realmente der certo, tu já tá lá. Tu já entende alguma outra coisa lá, tu já sabe o caminho. Na época, a gente não sabia o caminho, então a gente precisava escalar a aplicação, a gente não sabia como. Hoje a gente sabe, né? Hoje a gente já tá lá. Então, se a gente tivesse começado lá, a gente já ia saber como escalar a aplicação. Pesquisando no Google, você vai encontrar a AWS Skill Builder. Lá tem todos os cursos da AWS em português. Eles mesmos fazem conteúdo deles. Tem lá trilhas de conhecimento. Tipo, eu quero aprender como montar um servidor, um banco de dados e armazenar imagem. Eles têm lá um curso focado nisso, né? Pra tu começar a entender mesmo. Curso de 4 horas. É um conteúdo incrível. Dá pra realmente aprender lá. Se eu tivesse conhecido mais, eu tinha começado por lá. Que aí eu já teria aprendido meio que do caminho certo, do caminho que a AWS recomenda mesmo. Então, uma dica é essa, né? Ir atrás dos cursos da AWS Skill Builder para aprender como usar a cloud. Maravilha. Boa. Então hoje, Multipedidos, 6 anos. 6 anos. Vocês fazem aniversário que mês?
Novembro, 26 de novembro. Novembro. Pô, então foi recente, fizeram 6. Estão indo pro 7º ano. É isso aí. Boa, legal. Vocês são uma empresa que vocês construíram para ser vendida ou ser herdada? Então, Vocês já tiveram essa discussão? bem lá no início, quando a gente começou, a gente não conhecia nada do mercado de startups, né? De venture capital, investimentos, exit. A gente nem sabia o que era um exit, né? Quando a gente começou. Foi ao longo do tempo, né, que a gente foi aprendendo sobre isso. Inclusive, em 2021, a gente participou do Startup SC, que ele é um programa do Sebrae, que foi realmente causou uma mudança muito grande, assim, no nosso entendimento do que é uma startup, né, de toda a trajetória de uma startup. E a gente começou a entender melhor, pensar melhor, né, no nosso futuro, né, o que a gente quer para o futuro, né? Então, o que a gente vê hoje, assim, que é a tendência natural de toda startup é em algum momento ser adquirida por um player maior, né? Então, assim, a nossa visão de futuro realmente é essa, né? Que é, assim, a concretização ali do, da história, né? Da startup, ali todo o processo, né? Do que o empreendedor passou, ali as renúncias que teve, e o exit acaba sendo ali o momento de coroação, né? Mas vocês já receberam algum aporte, alguma coisa? Ou hoje tá 100% bootstrap? Exatamente. Inclusive, algo que a gente tem muito orgulho, né? Desde o início, do dia zero da primeira venda, das primeiras vendas ali, a gente já tinha algum lucro, né? Uhum. E já conseguia pagar a operação e já gerava algum caixa. Legal. E desde o início a gente focou nisso, né? E a gente conseguiu chegar onde a gente está hoje, aí sem nunca receber nenhum tipo de investimento. E na época ainda, né? A gente pegou uma época lá no início, ali, esse período lá de 2000, principalmente 2019, 2020, 2021, onde o dinheiro ele estava muito barato, né? Era muito fácil, muito mais fácil você conseguir um investimento, os múltiplos eram altíssimos, né? Então, assim, por sorte a gente não pegou, né? Porque se a gente tivesse pego na época, a gente não iria saber exatamente onde gastar esse dinheiro, né? Esse é um erro muito grande, inclusive, né? Que eu vejo que muitas pessoas cometeram nessa época. Pegaram um volume de dinheiro muito grande sem saber exatamente onde investir. Aí, na hora de fazer a próxima rodada de investimento, agora, né? Agora os múltiplos estão muito baixos e a pessoa não consegue fazer outra rodada de investimento, né? Ela acaba entrando numa enrascada ali. Então, assim, desde o início, né? A gente sempre focou em ser muito saudável, né? Desde o dia zero, e é o que a gente sempre mantém isso, né? É uma cultura nossa, né? De manter nossos processos muito enxutos, sempre investir o caixa da empresa da melhor forma possível, né? Para realmente que a gente se mantenha saudáveis, né? Uma das coisas em relação a isso também, a gente é bem estruturado com esse pensamento, porque a gente entende que a gente não quer inflar a empresa, né? Então vem um investimento e bota um monte de coisa, e como alguns concorrentes nossos foram, né? Foi feito. E às vezes até para um exit mesmo, né? Vem um player maior e infla demais e acaba com a essência. Uma das coisas assim, eu sempre falo, cara, o produto que a gente cria não é nosso filho, então não adianta ser apegado. Mas existe uma história, né, em tudo que a gente criou, então hoje a gente sabe que herdar, difícil, né? Molecada tudo novinha, nem tem filhos eles ainda, tem idade para ser meu filho, inclusive, né? Eu sou o tiozão da galera. Então, seria muito longínquo, né? Uhum. Chegar a isso, para a gente poder ficar numa estrutura de bootstrap, né? Seria uma caminhada assim muito longa, né? Que não é um problema, mas assim, a gente não sabe o que pode acontecer no mercado lá na frente, né? Pode mudar alguma coisa, a gente acabar se tornando irrelevante no mercado. Então, também ficar por muito tempo assim acaba sendo um risco. Ano passado eu tive com o João Kepler, inclusive, e falei um pouquinho sobre a nossa empresa, e ele falou, cara, eu só vejo duas saídas para vocês, mano, ou investir em um fundo de investimento ou uma venda. Porque por muito tempo vai se tornar cada vez mais cansativo, né? E é o que tem se tornado, assim, né? A gente, não cansativo, mas a gente vê que para a gente pegar aquele pico, né, que foi
da pandemia e tal, aquilo foi, né? Aquilo passou. E aí depois disso vem cada vez mais concorrente. Então, assim, a gente tem que colocar cada vez mais esforço para estar se renovando. E a gente está disposto a isso, né? A gente está fazendo isso. Mas a gente entende também que se chegar um dia, um momento de vier um player, pô, tem que casar com a cultura, né? Tem que entender a nossa estrutura, né? O que que a gente criou dentro da empresa. Porque se for mexer com tudo, cara, vai acabar com tudo, né? Então, Claro. a gente quer dar uma sequência, né? Então, esse êxito seria realmente, como o Maurício falou, a coroação, né? Cara, pô, chegamos realmente em alguma coisa que chamou a atenção de caras grandes. Pô, conseguimos. Legal. Mas e agora? Agora a gente quer continuar fazendo esse negócio crescer. Agora, em paralelo, estamos juntos ali, né? A gente não é mais à frente, mas a gente quer manter. É a equipe, a cultura da equipe, né? O relacionamento todo que a gente criou. Então, isso a gente quer Esses manter, né? diferenciais de vocês, o jeito que vocês lidam com os clientes e tudo mais, né? Exatamente. Esse legado, né? Isso. Não transformar isso num passivo, na verdade, né? Exatamente. Sim. Boa, bacana, muito bom esse ponto de vista. A Zopo também é uma empresa 100% bootstrapping, né? A gente é mais novo que vocês, a gente tem ido para o nosso 4º ano, mas eu acho que isso é muito legal também, porque quem que é o nosso investidor, né? É o nosso cliente, né? Então, tudo que vocês conquistaram é mensalidade paga pelo cliente, né? Então, isso é muito bacana, é um ponto de vista interessante, né? Então, cada vez que o cliente paga um boleto, é um aporte de investidor, né? Um microinvestidor, né? Que faz, né, na nossa empresa, porque ele entendeu que aquilo ali tem um valuation de aquela mensalidadezinha ali, não sei exatamente quanto é que é, né? Que gera valor para ele, resolve aquele problema dele, assim como um dia resolveu o problema da pizzaria do Isaac, né? E resolve o problema aí da carteira de vocês, né? Então isso eu acho que é uma coisa muito bacana. Eu particularmente gosto muito, né? O mercado chama a gente aí das empresas camelo, né? Que são as autossustentáveis, né? Eu acho que é uma coisa bacana, não é tão charmosa, né? Não é tão sexy igual como são as outras, né? Mas é um caminho bacana. Por isso que eu quis perguntar para vocês como é que vocês, qual que era o jeito que vocês, o plano para vocês pro futuro dentro desse cenário. Na minha visão, a Camelo deveria ser a mais sexy, né? Porque se você for pegar sei lá, num sentido físico, numa máquina, essa máquina aqui, ela tem que produzir o que ela consome. E quanto mais que ela consome, se ela entrega mais resultado e consome menos, melhor, né? Mas aí algumas coisas invertem, né? Algumas coisas acabam ficando invertidas porque os números são muito grandes, né? E como os números são muito grandes, a mentalidade da pessoa acaba indo para outro lugar. Mas na minha visão, deveria ser a mais sexy a Camelo. Deveria ser. É o status bem do número mesmo, né? É. Inflo ego e... agora a empresa portou não sei quantos milhões, vale tantos milhões, chegou a 1 bilhão e vai embora, né? E quer cada vez mais número, né? Quando eu penso nisso, na minha cabeça só vem os exemplos de quanto essa conta aí fica tão grande, e aí no fim, daqui a uns 5 anos, o pessoal pega e para pra pensar, peraí, mas essa conta não fecha. E aí todo mundo vai embora, todo mundo sai daquilo lá, aquilo quebra, e aí todo mundo lembra daquilo como uma piada, né? Não vai ser sempre uma regra em relação também, assim, mas eu vejo que esse tipo de investimentos altos, assim, também, o cara focar muito em números, ele também vai dar muita exaustão também, né? Assim como pra gente ir caminhando no bootstrap, né? A caminhada mais longa, né? Você coloca mais esforço, mas, cara, quando joga muito número na mesa também, você tem que trazer aquele resultado. E às vezes, né? Tu não esperava que, cara, eu tenho que chegar nesse patamar aqui que eu não esperava. E agora? Agora eu vou ter que fazer chegar. E aí vai ter um monte de cara em cima te pressionando. Resultado, tem que chegar, tem que chegar. E aí se acontece qualquer coisa no meio do caminho, qualquer coisa no país, muda alguma coisa, desestruturou tudo, chegou lá, você não conseguiu atingir o resultado, pronto. Aí você não consegue dar o próximo passo, que nem o Maurício falou assim, pô, eu não consigo fazer uma outra rodada de investimento. E aí vai se tornando uma bola de neve, né? Claro. É os perigos, né, que se correm, né? Sim. Quem for buscar um investimento, é bom antes já ter um bom psicólogo, um bom psiquiatra, né? Porque a pressão vai ser grande. Eu acho que o grande ponto é o seguinte, né? A gente tem que entender para quem você vai dar satisfação, né? Então, por exemplo, né? Por isso que eu até citei ali aquela metodologia de desenvolvimento de cliente, né? Do Steve Blank, né? Quando você bootstrapping, né? Que para quem não tem familiaridade, é um termo que você é autofinanciado, né? Quando você é autofinanciado, para quem você tem que dar satisfação? Para o seu cliente, que é quem te financia. Então, por exemplo, no caso de vocês ou no nosso caso, eu digo que meu sistema tem uma funcionalidade.
e ela não funciona para o meu cliente, eu tenho que dar satisfação para o meu cliente, porque ele me paga. Ou eu presto um serviço e o serviço é ruim, o cliente está certo. Eu tenho que dar satisfação para o meu cliente. Agora, por quê? Porque o meu dinheiro vem do cliente. Agora, se o dinheiro vem do investidor, cara, se o produto é bom, se o produto é ruim, se o serviço é bom, cara, Tá, o investidor tá nem aí. O investidor quer ver outras coisas, né? O investidor quer, às vezes, ver um número de base de cliente, que talvez é manipulado, quer ver market share, quer ver outras coisas, entendeu? Mas enfim, isso é um assunto para pra um outro papo. Talvez no off eu possa contar umas histórias. Eu trabalhei em empresas que receberam aporte que tem umas histórias cabulosas assim nesse sentido. Eu acho até engraçado você ter que explicar o que é bootstrapped. Porque era pra ser algo tipo, tá, mas peraí, a tua empresa não se autofinancia? Né? Meio que eu achava que toda empresa deveria fechar a conta, né? É engraçado a gente ter que explicar isso, porque também é um termo novo, né? Eu acho que bootstrapped em si é um termo que não tem, sei lá, 30 anos direito, né? E meio que sempre foi assim, né? Toda empresa tinha que se autofinanciar, toda empresa tinha que fechar a conta no final do mês. Mas aí, depois de vários mecanismos financeiros, isso aí começou a mudar, né? Infelizmente, sim. Maravilha. Pessoal, para a gente não estender muito o nosso papo, a gente está chegando aqui nos finalmente. Gostei muito da nossa conversa. Acho que foi um papo muito leve. A gente conseguiu contar a história bem resumida aqui da história de vocês. Acho que vocês conseguiram trazer alguns insights bacanas aqui da Multipedidos, como é que vocês chegaram aqui ao longo de 6 anos e até um pouco de como é que vocês pensam e tudo mais. Como é que as pessoas chegam na Multipedidos? Qual que é o arroba? @multipedidos. Boa. Site? multipedidos.com.br. Legal. Um recado final de cada um de vocês? Bom, o recado final que eu gostaria de deixar aí, né? Principalmente para quem tá começando, né? Que quer investir, quer desenvolver um SaaS, né? Hoje em dia, com a inteligência artificial, ficou muito mais fácil, né? Muitas pessoas têm boas ideias e hoje conseguem colocar em prática, né? Mas é focar realmente no problema, ser apaixonada pelo problema, né? E usar o SaaS como um meio para resolver esse problema. E além disso também, né, buscar pessoas que vão complementar, né? Sócios que têm perfis que se complementem. Diria que essa sim vai ser a receita, uma das receitas aí do sucesso. Bacana. Eu acho que vou na mesma linha também do Maurício, né? Para quem realmente quer aí começar no ramo do empreendedorismo, ou até aqueles que já começou também, ainda não alavancou. Uma das coisas que eu tenho aprendido muito nesses últimos anos é que a forma que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Eu uso sempre essa frase, eu uso essa frase com os meninos lá. Porque eu acordar de manhã, eu arrumar minha cama, eu organizar minha louça, às vezes parece coisa tão banal, mas eu falo assim, cara, se você serviu o exército, você vai entender o porquê. A primeira coisa que você faz, acorda de manhã, você arruma a tua cama. A farda tem que estar alinhada, tem que ser. Porque forja para você fazer todas as coisas com excelência. E existe um texto, para uns é um livro sagrado, né? Para outros apenas um livro histórico, que é a Bíblia Sagrada, que diz assim, quando você fizer alguma coisa, faça como se fosse para Deus. Dê o seu melhor, né? Faça todas as coisas como se fosse para Deus. Então, tudo que vocês for colocar a mão para fazer, né? Tudo que você for idealizar realmente para fazer, faça com todo o teu melhor, né? Extraia tudo de si, aquilo que você não conseguir, vá buscar informação, vá buscar conhecimento. Hoje a internet está aí, tem um monte de informação gratuita para crescimento, para desenvolvimento pessoal. E eu acho que essa parte do desenvolvimento pessoal, inclusive, deveria ser a primeira estratégia do empreendedorismo. Cara, eu preciso me autodesenvolver para poder entender, para poder criar isso. Então, empreendam sem moderação, né? Mas façam tudo da melhor forma que vocês puderem fazer. E agradeço aí, né, o espaço desse bate-papo aqui com vocês, né? Show de bola. Pois eu acredito que eu não tenho alguma dica ou algo tão motivacional, mas eu consigo agregar alguma coisa técnica, né? Com certeza eu acredito naquilo que o Maurício falou sobre como a inteligência artificial diminui o custo do desenvolvimento. E muita gente ainda não tá ligada nisso, muita gente ainda não se tocou nisso. Até tinha saído um estudo
não tão mais recentemente, mas na época do estudo, menos de 1% das pessoas usavam alguma ferramenta de inteligência artificial todo dia, né? A pessoa usa todo dia o Google, mas não usa todo dia alguma ferramenta de chat, né? Isso é muito, muito importante as pessoas se ligarem, porque, digamos que antigamente você precisava saber, eu tenho uma situação onde eu preciso ordenar todos os itens dessa coleção de itens. Tu ia ter que estudar todos os tipos de algoritmos de ordenação. Então, você ia ter que ver o que é o algoritmo, sei lá, Bubble Sort, ver o que ele faz e em que situação ele é útil, ver o que é outro algoritmo de sort, ver o que ele faz, em que ele é útil, tu ia ter que estudar todos. Hoje em dia, tu só explica a tua situação, tu explica o teu problema, tu dá um exemplo do teu problema, tu dá um pouco de contexto e aí a ferramenta de IA já vai te falar qual que é o melhor algoritmo de sorte para tua situação. Então, tu não precisa... Assim, a gente chegou numa situação da era de informação onde o conhecimento estava muito acessível, mas era difícil de saber qual conhecimento é útil para você. Agora não, agora a gente já tem uma ferramenta que consegue filtrar qual conhecimento é útil para você, e era algo que não existia há pouco tempo. Então eu vejo que é algo... Seria a dica que eu ia deixar, né? Tudo que você pensar, tudo que você quiser ter uma revisão, passa por alguma ferramenta de IA antes de tu decidir qual vai ser o caminho que você vai seguir. Boa. Se você for uma pessoa de desenvolvimento. Não só isso, não só para desenvolvimento, mas eu acho para tudo. Decisão pessoal, decisão de algo organizacional, algo gerencial dentro da tua situação, de escrever um e-mail, né? Que custa? Cola o e-mail, cola ali na ferramenta de AI e pergunta para ela se tem alguma coisa para melhorar. É mais insight, é mais um ponto de vista que é válido, muitas vezes é válido. Maravilha. Perfeito. Bom, pessoal, esse foi então mais um episódio aqui do nosso Zopcast. Eu agradeço você que assistiu aqui até o final. Agradeço também aqui os nossos convidados pelo tempo aqui. Você pode conferir esse episódio aqui na nossa playlist. Obrigado e até sempre.